Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o potencial de BBAS3 para o investidor paciente. Aqui é o Thiago PS, seu canal O Fundamentalista. Então, primeiro ponto que eu vou fazer aqui nesse vídeo é mostrar que o que eu estou falando aqui na capa e no título não é besteira, tá? E toda vez que eu fizer uma capa ou título um pouco mais provocativo, né, puxando um pouco mais aqui para o clickbait, vou mostrar que o que eu estou falando aqui na capa e no título tem algum tipo de embasamento, tá? Porque eu sei que é chato esse negócio de clickbait, ainda mais que o canal é pequeno, então tem que chamar a atenção mesmo de vocês. Então, falando aqui sobre essa questão de yield on cost. Yield on cost, para quem não sabe, é o dividend yield no seu preço de aquisição. Então, se a gente for olhar o yield atual daqui do Banco do Brasil, de BBSA3, tem valores muito, mas muito reduzidos mesmo, né? Aqui o site Fundamentos está indicando 3,60% ao ano, um patamar baixíssimo, né? E, no entanto, se a gente pega aqui o DPA de anos anteriores, para quem não sabe, DPA é dividendo por ação. Simplesmente quanto pega o valor bruto e divide pela quantidade de ações, quanto que pagou, né? A gente pega aqui o DPA de alguns anos anteriores, como, por exemplo, aqui em 2023. Aqui o site Fundamentos está indicando que teve a declaração de data conte 4,54 por ação. A gente pega esse valor e divide pela cotação atual aqui do Banco do Brasil, a gente vai chegar a um número muito elevado, né? Aqui, ó, 4,54 dividido por 23,40 aqui no momento que eu estou gravando. Aqui a gente chega a quase 20% em dividend yield, né? Dividend yield on cost projetado, estimado para o futuro, aqui no caso, considerando que em algum momento o Banco do Brasil volte a pagar rendimentos em patamares similares ao que fez no passado, né, há alguns anos atrás. É que agora vocês vão e perguntam quando que isso daqui vai acontecer? Quando que o Banco do Brasil vai atingir esse nível de recuperação? E olha, não tenho a resposta para isso, tá? Infelizmente não consigo responder quando que essa recuperação vai acontecer. Inclusive, atualmente, nos resultados atuais, eu pelo menos não estou visualizando nenhum sinal de recuperação do Banco do Brasil ainda, tá? E aqui tenho certeza que muitos investidores vão pensar o seguinte: então vou esperar aqui os primeiros sinais aqui do Banco do Brasil de recuperação, daí eu me posiciono sem estar correndo muito risco. E olha, isso não dá certo, tá? Você tentar ser mais esperto do que o mercado financeiro, você está sendo ingênuo de pensar que você consegue fazer isso, tá? Mas em fundos imobiliários até que dá, tá? Porque o nível de profissionais estudando os ativos é muito menor, né? Já agora aqui na ação, pode esquecer, meu amigo. Você não vai conseguir bancar o espertalhão aqui para cima de institucionais, investidores internacional. Você não vai conseguir ser mais rápido que eles. Eles vão ser mais rápidos que você na detecção dessa recuperação do Banco do Brasil. Esqueça, você não é melhor do que o institucional internacional. Você precisa se antecipar caso você queira pegar um preço realmente interessante. Pode ter certeza que no momento que tiver essa sinalização clara de início de recuperação do Banco do Brasil, a ação vai subir muito, mas muito rapidamente mesmo, tá? Então, se você quer ter esse yield on cost que eu estou colocando aqui na capa, no título, que eu sei que é chamativo, você precisa se antecipar, e antecipar é tomar risco, ou seja, se posicionar na empresa antes de chegar os sinais de recuperação, claro, aqui no Banco do Brasil.
Então, aqui eu acabei de mostrar para você sobre o yield on cost, né? Aqui é o DPA aqui no seu preço de aquisição. Também existe o que a gente chama de earning yield, que é basicamente que seria o inverso do indicador PL, né? O PL a gente pega o preço da ação e dividir pelo LPA. Já no Earning Yield a gente pega o LPA e divide pelo preço. A gente chega aqui em um valor percentual. E isso aqui é algo que eu acho bem interessante, tá? Porque quando a gente pega os yields, o LPA aqui de BBAS3 do passado, eles eram bem elevados, tá? Por exemplo, aqui, ó, em 2023, esses anos aqui, esse aqui foi o dividendo por cota. Mas se a gente pega o lucro por ação, ele é ainda maior, né? Porque aqui a empresa nem sequer distribuiu 100% do seu lucro. Por exemplo, aqui estava fazendo uns estudos para chegar nessa questão do earning yield. Então aqui estou mostrando para vocês aqui a imagem do status invest para o LPA histórico do Banco do Brasil. E aqui ele indicou 11,57 lá em 2023. E aqui o portal tá delirando, tá? Que teve desdobramento aqui do Banco do Brasil há algum tempo atrás. Realmente o banco de dados aqui do sistema fez algum tipo de confusão. E aqui fica a lição, o recado para vocês que tem muito erro nesses portais, tá? Muito erro, mas muito erro mesmo. Então, sempre tenham muito cuidado aqui em alguns números que vocês forem observar nesses sites de compilação de dados, tá? De múltiplos, pode ter muita coisa errada. Que é basicamente tudo feito de forma automática, né? Vai pegando aqui os números e os próprios sistemas já fazem as contas e não tem nenhuma análise crítica aqui para ver se os dados estão certos, né? E aqui no caso, estão vendo aqui de uma empresa importante, mesmo assim não teve ninguém aqui do sistema para ver e olhar e consertar isso, né? Então, vocês verem, né? Isso aqui como sendo uma empresa grande, ação grande. Imagina o que não deve ter aqui de problema em empresas menores. Então, tomar muito cuidado. Mas enfim, se a gente for pegar aqui o lucro de verdade aqui do Banco do Brasil, que foi aqui na ordem de aqui pelas minhas contas que eu fiz, peguei aqui o lucro de 2024, foram 38 bilhões de reais. E aqui, esse número que vocês estão vendo aqui de 5,73 bilhões é a quantidade de ações em circulação. E pegando esse número, fazendo aqui essa divisão entre o lucro e pela quantidade de ações, chega aqui o valor de 6,60 por ação de LPA no ano de 2024. E se a gente pega esse 6,60 e divide aqui a gente pega aqui esse valor do lucro e divide pela cotação que atual de 23,40, a gente chega aqui próximo a um valor que se aproxima aqui dos 30%. Então o ativo já chegou a ter um earning yield próximo aqui de 30% ao ano, né? Claro que depois disso o banco passou por um período difícil, o lucro caiu. Se a gente for pegar esse número hoje, ele é bem menor, mas enfim, aqui está mostrando para vocês o potencial aqui que a gente tem, pensando aqui comprando aqui a empresa quando ela está aqui nessa fase de baixa. E novamente reforço que não faço a menor ideia de quando que o lucro da empresa vai voltar para patamares que a gente viu aqui em 2023 e 2024, tá? Mas lembro vocês, aqui só para a gente ter uma noção aqui, uma base de comparação, é que vocês estão vendo o histórico do Banco do Brasil, né? Dá para ver aqui que em 2023, 2024 deu uma bela de uma derrapada aqui nos resultados. E agora estamos aqui apresentando uma recuperação, mas ainda não voltamos aos valores anteriores, né? Mas ainda assim, aqui no Bradesco, a gente falando de pelo menos uns 2 anos. Mas aqui no Banco do Brasil, não sei dizer quanto tempo, mas também vai ser
contado em anos, tá? Não em meses. Então não espere recuperação agora para 2026. Até como eu vou mostrar aqui depois, o Guardians, a própria empresa, demonstra que não espera uma recuperação agora, uma recuperação mais forte agora para esse ano. Ok, agora aqui vou falar sobre mais alguns pontos relacionados ao, ao aqui de interesse ao investidor focado em dividendos. Antes de prosseguir, peço aqui o seu like, a sua inscrição, compartilhamento. Ajudam demais aqui o canal, tá? Ainda mais essa fase que está começando. Eu sei que é chato ficar pedindo isso. Lá no meu canal de fundos imobiliários, fique esperto, até peço menos, mas aqui realmente como o canal está começando, tem que ser mais incisivo aqui nesses pedidos de engajamento. Mas então, aqui tratando sobre os pontos importantes para investidor de dividendos. Aqui no quesito dividend yield. Olha, aqui para esse quesito dei nota máxima, né? Apesar de que atualmente as condições tá longe aqui, né? Se a gente for pegar aqui na minha forma de classificação, ele deveria receber uma nota 1 ou 2. Isso aqui estou dando uma chance para ação, né? Aqui eu acredito sim que o Banco do Brasil vai ter essa recuperação em algum momento do futuro. Com relação à frequência de pagamento de dividendos. Olha, aqui na fase boa da empresa, ela chegou acho que até uns quatro não, uns 8 pagamentos ou mais de dividendos, tá? Então, realmente aquela frequência era quase mensal. Então, até por isso dei aqui nota máxima para nesse quesito. Sobre aqui o tempo de pagamento, vamos ver aqui também. O tempo de pagamento é bem rápido também, tá? Questão de 2 semanas, que 10 dias que o Banco do Brasil já fazia o pagamento dos dividendos. Então também saía muito bem aqui nesse quesito. Questão de previsibilidade. Previsibilidade deu uma nota 4. Por que uma nota 4? Olha, o Banco do Brasil está sempre pagando dividendos, mesmo aqui agora que está passando um pouco mais situação mais difícil, mas aqui ó, desde 2010 aqui nesse histórico do site Fundamentos a gente tem pagamentos de dividendos, né? Então tá sempre pagando pelo menos alguma coisa. No entanto, aqui tirei um ponto da empresa porque sei lá, que a previsibilidade, né, acabou que esse momento atual aqui está um pouco mais fraco, mas se depender quando a gente tiver essa recuperação, posso ter mesmo alterar essa classificação aqui para previsibilidade nota máxima, né? Com relação ao quesito de crescimento, o crescimento aqui dos lucros e dividendos aqui para BBAS3. Então, aqui as empresas não acho que tem aquele crescimento, aquela perspectiva de crescimento explosivo aqui dos dividendos, dos lucros. A gente pode ter aqui, sim, um crescimento bem significativo atualmente, devido aqui à possibilidade de recuperação da rentabilidade do Banco do Brasil, mas em tempos normais, a minha expectativa não é de um crescimento tão acelerado assim para as ações de banco, né? Pode até ter esquecimento, mas eu coloco uma expectativa baixa aqui para esse tipo de empresa. Ok, então agora vou começar a abordar sobre os fundamentos do Banco do Brasil. E aqui detalhe, estamos com 14 minutos de vídeo e eu ainda nem sequer mostrei nada aqui da apresentação, do release, né? Então aqui a intenção do canal é ser isso mesmo, tá? Não ficar aqui fazendo leitura do release, coisa só tratando o básico, e que realmente a intenção é ir um pouco além, tá? Focar o máximo possível nos fundamentos aqui. Ok, então começando aqui por um trecho, os pontos mais importantes que a gente teve no último relatório, aqui falando sobre a questão da inadimplência. Então, aqui o Banco do Brasil ele está com inadimplência nas alturas, né? Aqui fechou no quarto trimestre ano passado em 5,17, com inadimplência acima de 90 dias.
Então, aqui uma inadimplência bem pesada, bem acima aqui de anos anteriores. Aqui eu vou agora abrir a seção de gráficos aqui da minha planilha de apoio aqui sobre as empresas. Então, aqui dá para a gente ter uma visão ainda melhor, tá? Aqui, ó, inadimplência 90 dias mais. Aqui dá para ver o salto no índice de inadimplência aqui do Banco do Brasil, né? Ele chegou a estar sendo negociado aqui com uma inadimplência rondando aqui por volta dos 2% aqui em 2021, 2020, 2021, quando a Selic estava lá embaixo, né? Aí depois foi subindo, estava rodando aqui até os 3%, mas aí mais recentemente começou a disparar, né? Indo aqui para caminhando para os 5%. Agora está aqui em 5,17. Aqui vocês vão até reparar que tem apenas até o terceiro trimestre de 2025, mas é porque esses dados aqui dão muito trabalho para atualizar, tá? Todos esses dados aqui, a frequência de atualização é nos meses de janeiro e julho, tá? Então, ou talvez antes, tá? Vou tentar me esforçar para colocar o dado aqui do quarto trimestre nas várias planilhas aqui. Até se fosse uma única planilha seria tranquilo, né? Mas são dezenas de planilhas, então não tem como todo o release eu atualizar. Essa atualização ela vai ser concentrada mais nos meses que eu tô de férias na casa dos meus pais, tá? Quando eu tenho mais tempo livre para esse tipo de projeto. Pelo menos por enquanto, né? Que tudo aqui quem faz sou eu, né? Então, quem sabe que no momento quando o canal crescer, eu conseguir contratar uma pessoa. Mas enfim, esse não é o cenário aqui para o curto prazo. Ok, mas enfim, aqui olhando para o histórico, dá para ver que realmente está com inadimplência bem acima da média histórica. Ok? Lembro vocês que essa planilha aqui e outras também é um benefício pago, tá? Caso você tenha interesse em ver esses compilados de dados, aqui nem mostrei o mínimo aqui para vocês, tá? Tem prestação de dividendos, tem cálculo de preço-teto. Caso tenha interesse, seja membro do meu canal de fundos imobiliários, o Fica Esperto, tá? O link vai estar aqui na descrição. Ok? Agora aqui uma curiosidade sobre essa questão da inadimplência. A inadimplência acima de 90 dias do Itaú, ela gira em torno dos 2%. Então, aqui basicamente o Banco do Brasil tem uma inadimplência duas vezes maior do que o Itaú, tá? Acho que vocês terem uma noção de comparação. E sim, o Itaú é o melhor banco do Brasil, até faz ficou meio esquisita, né? É o melhor banco que a gente tem aqui no nosso país. Isso aqui é um fato, não tem o que questionar, tá? No entanto, isso não quer dizer que BBAS3 não seja uma boa oportunidade, tá? Então, mesmo com o Banco Itaú sendo superior ao Banco do Brasil, BBAS3 pode ser uma melhor oportunidade do que ITUB3, tá? Muito por conta dos valores em que a ação é negociada, ok? Além disso, não é como se a empresa ela estivesse se o Banco do Brasil estivesse quebrando, né? Aqui o banco ele continua dando lucro, né? Veja aqui só realmente teve aqui uma queda bem acentuada, mas ainda continua sendo um banco lucrativo, ok? Ah, então, com relação ao que aconteceu com o banco para ela estar aqui nessa situação tão difícil. O que a gente teve aqui foi uma crise muito forte no agro, tá? E não só a crise no agro, também teve endividamento das famílias. Mas acho que seja o agro que mais pesou aqui para o Banco do Brasil. Aqui a gente pode ver o percentual da carteira de agro aqui para o Banco do Brasil. Aqui supera aqui os 27,5%, quase caminhando pelos 30%, né? Aqui teve bastante problema. E aqui eu tenho contato nos meus grupos de Telegram com pessoas do campo e me relataram que o Banco do Brasil está pegando muito pesado, muito mais pesado aqui na questão de concessão de crédito. Antigamente era bem mais tranquilo, você nem precisava dar nenhuma garantia.
Agora que não, estão cobrando garantias reais, tá? Para fazer essa liberação dos empréstimos. Então, a tendência é que a inadimplência ela tende a cair a partir dessa nova postura, né, de cobrança de garantias reais para fazer os empréstimos. E aqui mostrar mais alguns dados aqui para vocês. Vejam só o comportamento da inadimplência agro de mais de 90 dias. Notem que a inadimplência aqui no agro, ela aqui ó, ela é 0,47, 0,52. Então, a inadimplência sempre foi baixíssima, né? Muito baixa mesmo. Aí depois aqui tá quase exponencial aqui subindo, né? Já batendo que 5,84 no terceiro trimestre de 2025. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui rapidamente no release de qual que é a inadimplência do agro aqui no quarto trimestre de 2024, 2025. Ah, não. Ah, aqui vai ser difícil, tá? Não é fácil de pegar essa informação, não, tá? Tem que ir nas planilhas série histórica para pegar essa informação. Então, vocês veem aqui o valor desse meu material, tá? É realmente o material vale muito isso daqui, esse compilado de informação que eu fiz. Temos aqui mais aqui a inadimplência pessoa física 90 dias de 90 dias. Dá para ver que também tivemos um crescimento, mas não chega nem perto do que aconteceu aqui com o agro, né? A gente tem que ficar de olho nesse gráfico aqui, no momento em que a gente vai ter uma inflexão para a queda na inadimplência. E vamos ver aqui o que a gente tem mais de gráfico interessante aqui nesse compilado que eu faço. Aqui, ó, a questão do custo do crédito. Vejam só como que aumentou aqui nos últimos trimestres, né? Realmente tiveram que fazer muita provisão para devedores duvidosos. E por falar em PDD, provisão para devedores duvidosos, lembro vocês que tivemos dois problemas grandes recentemente, né? Agora aqui no primeiro trimestre de 2026. A Raizen, que é do agro, e o Grupo Pão de Açúcar. Então, até imagina aqui o custo do crédito aqui com esses dois problemões, dois desses grandes problemas aí que vão, caso aqui de recuperação extrajudicial. Então, não sei aqui, não vou cravar, mas pode ser que a gente tenha mais uma nova paulada aí agora aqui nesse trimestre, tá? E aqui novamente deve ter muita gente falando, pensando assim, vou esperar que esse evento venha o rombo aqui esses duas empresas que deram problema aqui no aparecendo nos resultados, então vou comprar. Toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Investidor que fica tentando dar tiro certeiro acaba que se ferra, viu? Eu me recordo aqui no Banco do Brasil, tinha muita gente aqui no. Quando começou a dar esses BOs aqui, tava. Aqui a ação foi abaixo dos R$ 20, o pessoal falou: Não, agora só compro nos 15. Nos 15 eu compro. Aí passou, voltou aqui para os 20, agora tá aqui, chegou a bater os 27, agora tá negociando os 23. Esse pessoal ainda esperando aí nos R$ 15, né? Então, cuidado com essa questão de querer bancar o esperto demais. Ok? Agora aqui vamos para mais alguns pontos relacionados aqui ao Banco do Brasil. Então, aqui discutida a parte de concessão de crédito, vou falar um pouco sobre a questão de receita na prestação de serviços. Então, aqui a gente teve aqui uma queda na receita de prestação de serviço. Foi 35,5 bi em 2024 e 34,8 bi aqui em 2025, uma queda de quase 2%. Então, realmente não performou bem aqui nessa questão da receita de serviço, mas aqui que a Blanca já vem falando bastante tempo. Esses releases, apresentação, eles apresentam apenas 2 anos aqui, apenas de um ano para o outro, né? Isso aqui não vale nada, tá? Não vale nada você fazer. Isso não dá pra você tirar nenhuma conclusão a respeito disso, tá? Alguém que vê, que bate o olho nisso, pensa: as empresas estão tendo bastante dificuldade aqui na questão de receita de serviço,
os bancos aqui não vai cair essa receita de serviço, não sei o que mais. Mas agora vamos olhar aqui, compilando vários dados aqui sobre a questão da receita de serviço. E vejam só aqui a comparação entre 2014 ao terceiro trimestre de 2025. Então dá para ver que a gente tem ainda uma tendência de crescimento, né? Então a receita de serviço ela segue crescendo. E que me recordo que lá atrás muita gente pensou que os bancos iam sofrer muito com o fim da taxas lá de manutenção da conta corrente, né? Muito com a entrada das fintechs, veio muita conta gratuita. A gente pensou que a linha de receita de serviço dos bancos ia só cair, ia ser catastrófico para eles, mas não, tá? Vocês podem ver, segue aqui ainda numa tendência de crescimento. Realmente, os bancões do Brasil, eles realmente são muito eficientes, né? Que opera também no oligopólio, né? Fica fácil também. Eles sempre vão dar aqui um jeito. Tem a questão agora de previdência, tem ajudado bastante, né? Com a questão do INSS, essa porcaria que a gente tem aí. Mais pessoas procurando serviço de previdência privada. Acaba que auxilia aqui no crescimento da receita de serviço. E quando a gente vai olhar no detalhe, as taxas aqui de conta corrente realmente seguem em queda, mas já caíram muito, talvez aqui nem tem mais espaço assim tanto para queda, né? Ok, então a receita de serviço realmente deu um escorregão aqui no ano de 2025, o que não quer dizer que dá para cravar que essa seja a tendência da receita de prestação de serviço ficar estável ou de queda. Ok, agora aqui vou discutir com vocês sobre a questão do guidance de resultados para o Banco do Brasil. É, então, aqui os pontos mais importantes, as principais conclusões que a gente pode tirar. Aqui na carteira de crédito, aqui ó, expansão de 0,5 e 4,5. Ou seja, estão aqui com expectativa bem negativa. Até mesmo aqui, a possibilidade de retração na carteira de crédito no agro. É aquilo que eu disse, eles estão aqui bem mais contidos nessa questão da concessão de crédito para o agro. Então, a restrição de crédito está bem mais pesada, né? Eles querem diminuir essa inadimplência que eles têm sofrendo, né? Estão sendo muito mais criteriosos aqui na concessão de crédito. Ok? Aqui a gente tem o custo do crédito, ou seja, as previsões para devedores duvidosos. Aqui são uma estimativa entre 53 e 58 bilhões de reais. Então aqui seria um valor inferior abaixo do que a gente teve em 2025, né? Foram 62 bi de custo do crédito no ano passado. Mas tem que ver se isso daqui realmente vai se concretizar aqui para esse ano 2026. Agora aqui deixa eu dar uma olhada aqui nos dados para ver como é que era em anos anteriores, né? Quanto que era essa questão do custo de crédito para para aqui para o Banco do Brasil há algum tempo atrás. Ok, deixa eu ver aqui, custo do crédito. Deixa eu pegar aqui no ano de 2024, o custo de crédito 35 bilhões de reais. 2023, 30 bilhões de reais. Então, mesmo que esteja aqui prevendo uma queda no custo do crédito, ainda um valor muito acima comparado a 2023, 2024, quando o Banco do Brasil ainda vivia aqui um momento excelente, né? Ok, continuando aqui, sobre o lucro líquido ajustado, a previsão para esse ano 2026. Previsão entre 22 e 26 bi. Então, ainda um resultado ruim, tá? 2026 ainda deve ter um lucro baixo. Deixa eu até ver quanto que foi o lucro aqui no ano de 2025. Vamos ver aqui. Não, não. Ah, lucro líquido. Lucro líquido. Aqui colocou por trimestre, né? Vamos ver aqui, deve ter um lucro líquido de 21 bilhões de reais. Então, realmente, a expectativa com relação ao lucro é de um crescimento bem reduzido aqui ainda para esse ano de 2026.
Ok, agora aqui vou para as considerações finais e conclusões sobre BBS3, Banco do Brasil. Com certeza a empresa não vive um bom momento, tá? No entanto, a Banco do Brasil não virou uma tranqueira. Para o curto prazo, que 2026, com certeza, o payout deve continuar no patamar baixo, tá? Deve aplicar aqui no yield reduzido ainda para esse ano. Ah, mas aqui a tese então é que se recuperar a rentabilidade de anos anteriores, conforme eu mostrei aqui logo no início do vídeo, a gente tem muito potencial de valorização, né? Valorização de menos, tá? Valorização de menos para o holder. O mais importante aqui é cravar um yield on cost, vai te proporcionar um yield de 2 dígitos e crescente ao longo do tempo. Aqui a gente tem também a questão do fator eleitoral agora aqui nesse ano de 2026. Mas para ser bem sincero, prefiro nem entrar nesse tema aqui, NIAD gratuita, acaba nunca deu certo, tá? Eu, por padrão, lá no meu canal de imobiliários, eu nem trato de tema eleitoral em vídeo gratuito, tá? Em vídeo aberto. Mas, enfim, essa aqui é a situação atual de BBAS3. Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!